Uma das coisas mais difíceis é ministrar num culto e a gente ter horário, né? Jesus, mas feche seus olhos por um momento. Eu acredito que Deus quer fazer algo muito tremendo aqui nessa noite. Mas levante as suas mãos assim, dá um ré para mim. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante suas mãos e declare assim: seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, oh Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Levante suas mãos assim. Que a presença de Deus possa tocar a tua vida essa noite. We worship you, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o único Deus. Único Deus. Único Deus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Levanta suas mãos e diga assim: poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Nós queremos mais do que uma religião, mais do que estarmos aqui somente num domingo à noite, sabe? Um dos textos da Bíblia que mais me impressiona é quando o apóstolo Paulo, depois que ele saiu de Atenas, aqui no capítulo 17 de Atos, depois de ter vivido um tempo ali, pregando o evangelho de uma forma tão poderosa ali, diante dos atenienses, demonstrando toda a sabedoria que ele havia conquistado. Depois de tudo aquilo, a Bíblia fala no capítulo 17 de Atos que foram poucos os que realmente se juntaram ali. Não foi implantada uma igreja nem nada. E aquilo me tocou muito, porque se você perceber, logo depois ele saiu dali. Para onde ele foi? A Bíblia diz que ele foi para Corinto. E em Corinto, você pode abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, você vai ver que ele chega numa conclusão que nós já deveríamos ter chegado há muito tempo, mas a gente insiste em fazer muitas vezes o que a religião ela nos
demanda. O apóstolo Paulo chegou à conclusão que não é na força do seu braço. O apóstolo Paulo chegou à conclusão que não é simplesmente implantando algo sem a presença de Deus, mas aqui no capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Em outras palavras, queridos, nós vivemos na América, num lugar intelectualizado, um lugar onde o materialismo, Deus, muitas vezes é o dinheiro. Se nós não chegarmos com algo diferente, se a sua vida não for a manifestação de uma demonstração de Deus, você não faz diferença. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu quero depositar em você uma unção, eu quero depositar em você um poder sobrenatural que normalmente é o que vai fazer a diferença. Atos, capítulo 17, está ali, o apóstolo Paulo em Atenas pregou ao Deus desconhecido, maravilhoso. Mas em Corinto, a glória de Deus desceu de uma forma diferente. Você pode ter a melhor pregação do mundo, você pode ter a melhor banda tocando aqui, você pode ter o lugar mais maravilhoso, as poltronas mais confortáveis do mundo, mas o que Deus está procurando são pessoas famintas pela glória de Deus. O que Deus está procurando, sabe o que? Você pode ser praticamente nada. E eu me lembro, há 6 meses atrás, eu estava em Angola, cidade de Benguela, que é 500 quilômetros de Luanda. E eu me lembro que a gente ministrou em muitas igrejas, a gente ministra em congressos, em lugares grandes. E ali eu estava numa igreja bem pequenininha, sem chão, literalmente na terra batida, umas 200, 300 pessoas ali naquela igreja. E de repente o som não funcionava, não tinha microfone direito, não tinha nada. E eu falei: Jesus, botaram um violão desafinado. E eu: Deus, o que eu vou fazer aqui? E Deus falou comigo: se você veio fazer uma apresentação, você está perdido, mas se eu aparecer, tudo vai mudar. Aí o que eu fiz? Mandei alguém na minha frente, né? Vai lá, faz uma introdução. Enquanto eu estava ouvindo: Senhor, me mostra o que eu preciso fazer, Senhor, o que eu preciso fazer. Existem coisas, queridos, que não é o que você quer, mas é a chave que vai virar da parte de Deus. Existem chaves que viram cultos, chaves que viram cidades, chaves que viram igrejas, chaves que viram ministérios. E eu baixei minha cabeça: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? De repente, Deus me lembrou daquela história. Quantos já ouviram aquela história daquele grande homem que foi um perseguidor, traficante de escravos, né? Eu estava em Angola, a nação que mais exportou escravos para o Brasil, né? 80% dos escravos negros que saíram da África vieram de Angola, principalmente de Luanda e Benguela, as 2 cidades. E ali eu me lembrei disso. Eu falei: daquela canção Amazing Grace. Lembra dessa canção? Daquele traficante de escravos que no meio de uma tribulação quase morreu no meio do mar. Ele foi, inclusive, se tornou praticamente um pregador do evangelho. E ali estava debaixo disso, e ele viu o mal que ele havia feito. Aí eu baixei minha cabeça e disse: o que o Senhor quer que eu faça? Deus falou assim: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Aí eu contei esse testemunho e comecei a cantar essa canção. Quando eu olhei assim, crianças batizadas com o Espírito Santo, pessoas tomadas pela glória de Deus. Aí me veio essa pergunta: será que a nossa mente no Ocidente, nós não estamos presos no que nós consideramos e ser uma religião? Será que o que nós estamos fazendo, nós estamos aprisionados em uma mentalidade humana onde Jesus não é mais o centro?
a nossa razão, a nossa religiosidade, o que nós queremos fazer, se tornou o centro de todas as coisas. E aí Deus me disse assim: sabe o que você deve fazer, Ricardo? Nós precisamos de unção. Diga ao teu irmão: você precisa de unção. Porque a maior parte das vezes, queridos, nós não temos a condição de entender isso. A Bíblia fala aqui, se você puder abrir comigo em Romanos capítulo 15, versículo 15 e 16, diz assim: a respeito de alguns dos assuntos escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho, para que os gentios se tornem uma oferta suave. Meu Deus. Agora 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também, não, aqui 1 Coríntios, desculpa, esse mesmo versículo, em sabedoria humana. Vocês sabem como procedemos entre vocês no seu favor. O que eu quero dizer, queridos, é que Deus quer que nós possamos entender que existe um poder que nós carregamos, que Deus quer depositar. E muitos de nós não entendemos esse poder, porque nós pensamos que isso acontece simplesmente em cultos de avivamento. Mas não é nada disso. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 20. Você vai entender o processo que Deus nos chama, tá? No capítulo 20, versículo 19, diz que chegado o primeiro dia daquela semana, as portas estavam trancadas. Jesus havia acabado de ressuscitar, mas os discípulos estavam trancados. Digam, eles estavam trancados. Interessante que eles estavam trancados, mas se você olhar um pouquinho antes, eles já sabiam que Jesus tinha, o corpo dele não estava lá. Eles já haviam estado no túmulo, olhado para dentro, não viram nada. No capítulo 20, versículo 10, Maria ficou, mas eles voltaram para casa. Sabe por quê? Porque você está voltando para casa com a mesma mentalidade. Você vai num culto, mas volta sem a mente transformada. Você vai num lugar, mas volta para a mente normal, irracional, humana. Foi o que aconteceu com eles. Maria, aqui no capítulo 20, versículo 10, diz que Maria, porém, ficou junto à porta da entrada, e ela teve uma experiência sobrenatural, porque ela conseguiu, porque ela já havia rompido com uma mente racional. O problema é que as pessoas estão indo e voltando para casa porque a sua mente não é transformada. A gente precisa de cultos onde a sua mente é transformada. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente, não apenas do pastor, não apenas da liderança, mas a igreja precisa funcionar com outro nível de mentalidade. Porque a Bíblia diz aqui que Maria ficou e ela olhou para dentro e ela viu o quê? 2 anjos. Logo depois Jesus aparece, ela pensando ser o jardineiro. Jesus chama pelo nome, Maria. Mas os discípulos, deixa eu correr por causa do tempo, versículo 19, os discípulos voltaram para casa e voltaram para portas trancadas. Muitos de nós temos experiências sobrenaturais, temos cultos de avivamento, muitos de nós entendemos a mensagem, vem o pastor Urias, vem e ministra que a glória de Deus desce, mas você volta para casa e a sua mente não foi transformada. Por quê? Versículo 19 diz que as portas estavam fechadas, porque o medo opera. Os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra, procurando esse lugar, procurando pessoas que não tem para onde voltar mais. O grande problema é que a gente tem para onde voltar. A confiança, eu vou voltar para a confiança do dólar. Vou voltar para a confiança do meu trabalho. Eu volto para a confiança daquilo que eu carrego, que é o meu poder, aquilo que eu faço. Maria não tinha para onde voltar. Maria ficou lá porque ela não tinha para onde voltar. Nós voltamos para casa com uma mente não transformada, sabe por quê? Nós temos para onde voltar. Voltamos para a nossa segurança, voltamos para o nosso humanismo, voltamos para a nossa racionalidade. E Jesus olha para você e vê o quê? Insegurança, medo, mas ele não vê unção. A Bíblia diz então que Jesus aparece e diz paz. Ele não chama pelo nome. Maria chamou pelo nome, mas para eles paz. E ele faz uma coisa
que muitas vezes Deus faz aqui nesses cultos de glória. Diz: assim como o Pai me enviou, eu te envio. Sede cheio do Espírito Santo. Levante suas mãos assim. Ele soprou sobre eles o Espírito. Na verdade, o que Jesus está fazendo é: Jesus quer mudar a sua forma de pensar, queridos. Jesus quer mudar a forma de pensar da igreja. Jesus quer mudar a forma de você agir na igreja. Sabe, você não pode voltar para sua casa essa noite da mesma forma que você entrou. Você não pode voltar para sua casa pensando: agora amanhã eu vou trabalhar, vou me sustentar, amanhã eu vou... Não, você precisa voltar para sua casa pensando: a glória de Deus está na minha vida, eu vou depender de Deus. A minha mente não pode ser carnal, onde Jesus deixou de ser o centro. Não volte para casa. Eu digo, não volte para casa. Maria não tinha para onde voltar. O problema é que na América nós temos para onde voltar. Não está tendo avivamento porque a gente tem para onde voltar. Você volta para o seu trabalho, volta para a segurança, volta para a sua conta bancária. Não digo todo mundo, mas alguns. A gente tem para onde voltar. Jesus olhou para eles e disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, sede cheios do Espírito Santo. Jesus não mandou eles implantar uma igreja. Pastores, me perdoem. Jesus não mandou eles estrategicamente montar um grupo para crescimento. Não fez nada disso. Jesus falou assim: recebei o Espírito Santo, Ele vai te ensinar todas as coisas. E sabe de uma coisa, querido? Nada, ao contrário, a igreja tem que crescer. O que eu quero dizer é que a prioridade é a glória de Deus. Mas interessante, queridos, que presta atenção, vamos raciocinar. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, disse que assim como o Pai me enviou, eu enviaria, mas eles não foram cheios do Espírito, só em Atos 2. Então por que Jesus fez isso em João capítulo 20? Já parou para pensar? Porque Jesus estava num processo de transformação de mente, mudando o ambiente. Fala comigo: mudando o ambiente. Primeira coisa, antes de Jesus mudar você completamente, porque o maior poder de transformação não é o cego ver, o surdo ouvir, mas é uma mente ser transformada. O maior poder de Deus, quando você olha a vida de Pedro, vamos olhar Pedro está aqui. Pedro preso. Depois que Jesus fez tudo isso, no capítulo 21, o cara ainda dá uma pisada de bola. Vai lá, no meio da noite, tenta pescar. Jesus falou com ele: você vai ser pescador de homens. Mas ele insistiu, por quê? Ele estava dizendo: eu tenho como provar para Deus que eu tenho para onde voltar. Ele queria provar para Deus que ele era suficiente. Mas a ferida, a mágoa, a culpa que ele carregava era tão grande que ele tinha que desistir. Levante a sua mão assim bem alto: desista, meu irmão. Desista de viver para você. Desista de você conquistar a sua vida. Desista. Jesus só quer que você desista, que você não tenha para onde voltar mais. Jesus só está dizendo para você assim: reconheça que eu tenho que ser o centro na tua vida. Reconheça, sua mente tem que mudar. Nós queremos avivamento, queremos a presença, mas você está tendo para onde voltar. Capítulo 21, então Jesus, você vê Pedro, no meio daquela noite, não pescou nada, porque a sua mente estava intoxicada pela culpa. Nós vivemos uma geração hoje intoxicada por redes sociais, por culpa, por pressão e sem a presença. As pessoas aprenderam a fazer igreja hoje no Brasil. E Deus está dizendo assim: eu só quero que você desista. Levante a sua mão assim para ele. Só desiste. Pedro não havia desistido. Parece que Pedro estava querendo provar que ele era capaz. Mas ele não era capaz. Pare de tentar provar para Deus que você é capaz. Pare de tentar provar para Deus que você consegue viver a sua vida em santidade. Eu não consigo ser santo sem a presença de Deus. Pare de tentar provar para os outros que você é alguma coisa, porque você não é nada. No meio da noite, ele completamente nu, diz a palavra de Deus, no capítulo 21, que ele não pescou nada. De repente, o menos intoxicado era João.
Jesus manda lançar a rede e reconhece: é Jesus, é Jesus. Aí Pedro, pela humildade, foi o primeiro passo, é a humildade e o quebrantamento. Aí ele vai e mergulha no mar e vai na direção de Jesus. Ele encontra fogo, que é o fogo do Espírito. Ele encontra pão, que é o relacionamento. Ele encontra peixe, que é a multiplicação. E Jesus diz para ele assim: Pedro, tu me amas? É ali o processo de cura. É onde Pedro, ele expõe a sua ferida. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de você. No original. Porque da última vez que eu falei que eu te amava, que eu morria por você, eu te neguei. A última vez que eu falei que eu fazia tudo, eu lutava com todo mundo, eu pisei na bola. Pega suas mãos assim, um pouquinho que você tem de verdade, entrega para Jesus, sabe? A gente coloca, a pandemia já acabou há muito tempo, mas muita gente ainda anda de máscara. A gente tenta falar para Jesus que a gente é uma coisa que a gente não é. A gente tenta colocar uma capa de espiritualidade, de avivamento. Jesus só está querendo que você seja você. Aí sabe o que acontece? Jesus fala novamente: Pedro, tu me amas? Eu gosto de você, Jesus. Eu não tenho coragem de falar que eu te amo, porque a última vez eu pisei na bola. Isso é adoração, sabe, meu irmão? Amei ver você ministrar. Levante as suas mãos assim para Ele, porque Deus quer pessoas quebrantadas na presença de Deus. Deus não quer artista mais. Deus não quer mais entretenimento. Deus não precisa de luz, não precisa de painel. Sabe, lá em Angola, que nesse dia a gente não conseguiu parar o culto. Por quê? Porque a gente simplesmente ouviu o Espírito Santo e Ele veio. O que a gente precisa, a gente acha que a gente precisa de painel de LED. A gente não precisa, é bom. A gente acha que a gente precisa de uma poltrona confortável. Querido, você não precisa. Eu preferia que tivesse todo mundo no chão, faminto pela glória de Deus, que sentando aqui confortável numa cadeira com ar-condicionado, sem a glória de Deus. E aí vem uma pergunta. Pedro chega e diz: Senhor, eu quero saber de uma coisa, eu vou falar a sinceridade, eu só gosto de você, Jesus. E a última vez Jesus falou: eu aceito um pouquinho do amor sincero. Porque da última vez você disse: você é meu maior amor, Jesus. E não era verdade. Eu acho que a igreja precisa parar de cantar coisas que ela não consegue viver. Ela precisa parar de se provar alguma coisa. Eu sou apaixonado por Jesus, mas eu sei as minhas fraquezas e eu não escondo elas dele. Feche seus olhos assim para Ele. Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Sabe, Deus pegou um homem como Pedro, esse homem ferido, machucado,
rude. No capítulo 2 de Atos, versículo 24, Pedro se levanta com uma voz. Meu Deus, é isso que eu quero falar com você. Existe um poder de Deus disponível para mim e para você, para transformar, mas não apenas uma aparência, mas transformar lá no fundo do seu ser quem você carrega. Existe um poder para você não voltar mais atrás. Existe um poder disponível para você não preocupar mais com a sua culpa, com aquilo que você carrega. É algo para te levar para frente. Pedro se levanta e ali não está preocupado mais em morrer, viver. Ele entregou tudo. E a Bíblia diz assim também: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a palavra profética que está em Joel, que ele começou a declarar. Em outras palavras, ele entendeu. Diga comigo, ele entendeu. Até quando você vai deixar de entender que a América não tem nada para te oferecer? Os Estados Unidos não tem nada para te oferecer. Nada. Você poderia estar na África, você poderia estar na Europa, você poderia estar na China, ou pode estar na Etiópia, e Deus ser próspero na tua vida. Não importa onde você esteja, o que importa é com quem você está e como você está, o que você carrega. Você carrega o reino ou você ainda tem para onde voltar? Essa é a pergunta. Você carrega o reino ou você tem para onde voltar? Enquanto tivermos para onde voltar, o reino não entra dentro de você. Enquanto tivermos para onde voltar, não experimentaremos a plenitude, como foi cantado essa noite. Não vamos cantar, nós vamos falar, mas Deus está esperando a igreja parar e ser sincera. E Deus tem o seu tempo. Se você tem para onde voltar. Eu não tenho mais para onde voltar. Eu posso estar aqui, posso estar na África, posso estar no Brasil, posso estar em qualquer lugar. Fisicamente já perdeu o valor. Deus está querendo que você perca o seu encanto pelas coisas deste mundo, e Deus conquiste realmente seu coração. Foi o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Meu Deus! Levante bem alta a tua mão e fala: Jesus, eu quero esse poder de transformação na minha vida. Eu quero experimentar isso aí, ó. Não é mais uma igreja, não é culto de avivamento. Jesus aqui em João capítulo 20 soprou sobre eles o Espírito Santo, mas eles voltaram para a sua ferida. Eles voltaram para esse lugar de dor. Não é culto de avivamento, é um poder de transformação que Deus quer. E ali vem Pedro, é outra pessoa. Agora vamos falar de uma outra pessoa. Meu Deus, quem é essa outra pessoa? Vou falar de 3 pessoas essa noite. Dá tempo? Dá. Atos capítulo 7, no final do capítulo 7, nós vemos um homem chamado Estevão. Fala comigo, Estevão. Estevão já não tinha mais para onde voltar mesmo. Ele foi o primeiro mártir, foi o primeiro que chutou o balde, como a gente fala lá em Belo Horizonte. Chutou o balde, cara. Falou para todo mundo. Ele chegou a tal ponto que a fúria foi tão grande da religiosidade que ele começou a ser apedrejado. E de repente ele viu Jesus, ele viu os céus se abriram. O que está faltando na igreja é pessoas que não tem mais para onde voltar. Os céus se abrem. Se você tem para onde voltar, os céus não vão se abrir na sua vida. Os céus se abriram para Estevão. Os céus se abriram. Levante as suas mãos assim. Os céus se abriram. Fala comigo, os céus se abriram. Os céus têm que abrir na sua vida. Mas o primeiro passo que Ele espera de você é você não voltar mais para casa. Você deixar a transformação entrar dentro de você. E a Bíblia diz que ele viu Jesus. E ele fez o que Jesus fez. Ele perdoou como Jesus. Quer dizer, contemplou a sua face e repetiu aquilo que ele é. E sabe o que aconteceu? As suas roupas foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo, impregnados de unção. Diga comigo, a unção, ela
ela ativa algo em nossas vidas. Na verdade, como Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, estava ativando uma nova estação na vida de Pedro. Aqui, Estevão ativa a nova estação na vida de Saulo. Então Deus tem a unção na vida de pessoas para ativar a unção na vida de outra pessoa. É o poder de transformação sendo liberado. É como uma chave abre na vida de Pedro. Foi Jesus que soprou. Aqui foi Estevão. Deu para você entender? Mas isso não é suficiente. Aquela roupa estava cheia de unção. Meu Deus, a glória de Deus tomou ali. Mas como isso é possível? É totalmente possível. E logo depois Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco. E a Bíblia fala que ele ficou sem comer, cego e sem beber. Quer dizer, Deus resetou a sua vida, mudou tudo. Será que Deus pode resetar você? Será que você já desistiu das coisas deste mundo de tal forma que Deus pode pegar você e fazer um reset assim? Tudo bem, então não vai ser mais Dallas. Você vai para Moçambique. Senhor, não vou deixar Frisco. Não, Senhor, meu chamado é para Bahamas. Se nós somos assim, você nunca vai ver a glória de Deus. Feche os seus olhos. Estou pegando pesado, mas é a grande verdade, querido. Jesus precisa conquistar você, sabe? E ter você a tal ponto que você pode estar aqui, mas vai perder o encanto. Não estou dizendo que você não gosta do lugar. Eu gosto onde eu moro. Eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou dizendo é que isso não importa mais. Você entrou numa estação com Deus, um lugar em Deus, que doesn't matter. If you guys speak English, you know what I'm saying. Doesn't matter who you are. Doesn't matter where you're going. It's just God is going to take you to whatever He wants in your life. Ele quer te levar para onde Ele quiser. Será que Ele pode fazer isso conosco? Porque a gente pensa que sacrifício é você dar uma oferta. Sacrifício é você, querido. Levante a sua mão assim. Você é o sacrifício. Você é o espetáculo que o mundo está esperando. Não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é o que sobra de você. Você é o espetáculo que o mundo precisa ver. Isso é unção. Isso é unção. Bota fogo em você, bota fogo no seu sacrifício, bota fogo em quem você é, bota fogo nos seus sonhos. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Mas Senhor, mas não, nisso não toca. Então se é assim, você tem para onde voltar. Deus precisa chegar num ponto na sua vida que você literalmente não tem para onde voltar. Paulo chegou naquele ponto na sua vida. Ele não viu, não enxergou, não comia, não bebia. Ele não tinha mais para onde voltar também. Assim como Pedro, ele não tinha para onde voltar. Você tem para voltar. Você tem casa para voltar. Aí Deus diz assim: aqueles que têm para onde voltar nunca vão experimentar outro nível de unção na sua vida. Vão viver segundo a mentalidade que o mundo quer para eles. Mas Jesus está dizendo para nós assim: deixa eu te dar um pouco mais. Deixa eu te dar uma unção maior. Deixa eu te dar uma porção dobrada. Deixa você viver a primogenitura de Deus. Sabe o que é primogenitura? Você viver em autoridade, você viver em sacerdócio, você viver com uma unção dobrada, você ter algo maior. O primogênito de toda a família, não sei se você sabe, em Israel, ele tinha uma porção dobrada da herança. Nós não temos que viver mais como porção única. Você pode ter um ministério de porção única, mas Deus está dizendo: mas eu quero te dar um ministério de porção dobrada. Mas para que você tenha ministério de porção dobrada na sua vida como primogênito, o seu sacrifício tem que ser maior. Você não tem para onde voltar. É o momento em que a sua vida é o sacrifício. Você é o sacrifício.
Agora eu quero falar sobre uma outra pessoa. Abra comigo 1 Samuel capítulo 10. Pastor, quem é essa pessoa? É uma pessoa que recebeu toda a unção de Deus na sua vida. A Bíblia fala que Samuel pegou um azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Saul participou da maior conferência da Trinity. Participou de todas as conferências de mulheres aqui da Moama. Todos, né? As mulheres todas aqui participaram. Todo mundo participou da conferência do clamor, né? Eu também. Participou de tudo. Derramou unção, azeite. Capítulo 10 de 1 Samuel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Quer dizer, a unção estava disponível para ele. Mas a Bíblia diz aqui que ele encontrou, versículo 5: entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Ele encontrou a maior banda gospel da época. A banda profética aqui, eu vi que a adoração é profética, maravilhoso. Ele encontrou a maior equipe profética de Israel, com banda, profeta, todo mundo. E a Bíblia fala que a unção se apoderou de Saul e ele foi transformado em outro homem. Porém, ao longo do tempo, ele aprendeu um caminho de voltar para casa. O orgulho fez com que ele voltasse para casa. Então nós temos aqui dois homens que tomaram uma decisão de nunca voltarem para casa, e um outro homem que a unção estava disponível, mas o tempo marcou de tal forma que ele pegou aquela unção e não aproveitou aquela unção. Essa noite, eu não sei quanto a você, mas Deus quer que você aproveite a cada milímetro da unção. Deus quer que você aproveite. E a dimensão, eu vou dizer, a medida que você tem a resposta de Deus não é por aquilo que as pessoas medem seu ministério. A gente mede as pessoas por seguidores, a gente mede as pessoas por projeção, a gente mede as pessoas por realizações, e Deus mede pelo coração. Diga para o teu irmão: Deus tem os seus números. Imagina no céu, a sua canção que você compôs nunca foi cantada por ninguém, mas ela é mais ouvida no céu do que as pessoas que estão aqui na terra. Nós não estamos preparando as pessoas para um clube social, a gente está preparando as pessoas para o grande arrebatamento, queridos. Então a grande pergunta é: o que vai fazer eu entrar nessa rota de transformação? Esse deve ser a sua pergunta. Deus, eu quero entrar nessa rota de transformação. Eu quero entrar nessa unção sobre a minha vida. Eu quero viver essa plenitude. O que eu preciso fazer? Sacrifique mais, entrega mais, se renda mais, se doe mais, se rasgue mais. Pastor, mas não basta vir na igreja dar meu dízimo. Tá bom, glória a Deus, é bom, importante, mas é isso que você vai ter de Deus. Tem alguém com fome demais? Eu estou dizendo demais mesmo. Levante a sua mão assim. Essa é uma igreja profética, e a partir de hoje, desse lugar aqui, não vai ser um culto profético, vai ser um estilo de vida profético. É isso que vai mudar os Estados Unidos, isso que vai fazer, vai tocar a nação americana, sabe? É isso que eles estão precisando. Não é mais uma igreja, mas são pessoas que são sacrifício, que vão botar fogo em si mesmos e vão se tornar referência. Abra comigo em Ezequiel, por favor, capítulo 47. Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu, nas suas águas eu vi um rio, meu Deus, e me levou pela porta do norte, versículo 2, e me fez dar voltas que dá para o oriente, e corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. Fala comigo: Deus vai nos medir a unção que Ele quer te dar. Em outras palavras, somos um oráculo de Deus. Levante assim a sua mão, e Ele vai medir a sua unção e derramar sobre você. É Ele que vai fazer isso, não sou eu, nem pastor. É Ele que vai derramar essa unção. Quanto de unção você vai ter? E ele continua dizendo: eu vi um rio, mediu mais águas.
Ali a Bíblia diz: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. É isso que você quer? Águas pelos joelhos? É isso de Deus que você quer? É esse nível de unção que você quer na sua vida? É isso que você vai ter. Continua dizendo: mediu mais 1000, porque as águas eram profundas, águas que davam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eu não sei quanto a você, sabe o que faz a diferença entre uma pessoa ter a água no joelho, nos artelhos, ou você mergulhar? É uma palavra chamada controle. É quando você não tem para onde voltar. É quando você entregou realmente a sua vida para Jesus. Nós temos dois tipos de pessoas aqui. Pessoas que nasceram de novo e pessoas que nasceram para algo novo. Tem muita gente que está na igreja, mas nunca nasceu de novo. Nasceram para uma nova religião, um novo estilo de vida. Nasceram de uma igreja para outra. Nasceram para moda. É gostoso, me sinto bem na adoração, me sinto bem na palavra, não é medo do inferno. Não sei, nasceram para algo novo, ou para uma igreja nova, mas eu estou falando nascer de novo, como diz em João capítulo 3. O que é a pessoa que nasceu de novo? A primeira característica que está em João fala: aquele que é nascido de novo ouve a minha voz. Ouvir a voz do Senhor significa não apenas ouvir, mas obedecer. É um nível mais alto, queridos. E ele continua dizendo: é como o vento do Espírito, soprou para lá, mas ele quer ir para cá. É quando nós perdemos totalmente o controle para Deus. Eu não sei quanto a você, mas esse é o lugar mais difícil. É quando Deus pede que você morra. Porque o evangelho de hoje não é para você morrer. Você é o queridinho de Deus. Você é o amadinho do Senhor, em que você é o centro do universo. Jesus faz tudo porque Ele quer te amar. Você pega o evangelho e joga no lixo por esse evangelho. Porque o evangelho que eu conheço diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Morra. Mas esse evangelho não é popular. Esse evangelho não é de celebridade, não é de tanta celebridade, porque a gente faz escolhas, né, no mundo de hoje. Porém, o que as pessoas não entenderam é que elas medem de uma forma errada. É que elas acham que se elas pregam esse evangelho onde o homem é o centro, onde as igrejas têm o controle, as igrejas crescem, e elas realmente crescem. Coloque o homem no centro, pega a melhor equipe de louvor, né, e fale palavras onde você é queridinho de Jesus, você é um amado do Senhor, palavra de prosperidade e fé. Você vai vir e vai se sentir bem mal, porque bem você não vai se sentir. Porém, o que eles não te explicam é que esse evangelho vai te levar para o inferno. E o outro evangelho tem um período que você não vê, mas depois que Jesus aparece. Levanta suas mãos, adore ao Senhor, adore a Ele, adore. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, veja o que Ele traz, consigo a sua recompensa. Depois que a página vira,
Preste atenção, depois que João 21 acaba, tem Atos 2. Se você permanecer, essa é a palavra. É tempo de permanecer. É tempo de permanecer, queridos. É tempo de permanecer como Maria permaneceu ali. Não voltou para casa. É tempo de permanecer na unção. É tempo de permanecer na glória. É tempo de permanecer. Se você permanecer, como ele fala, aquele que está em mim, eu ele dará muito fruto. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim produzirá muitos frutos. Permanecer, diz a palavra. É tempo de permanecer. É tempo de não se cansar em fazer o bem. É tempo de permanecer na unção. É tempo de permanecer. Os dias de hoje falam outra coisa. Mude o evangelho, mude a sua mensagem, mas ele diz: permaneça, espere, porque vocês verão o que ninguém está vendo. Permaneça, mas o outro lá está com a igreja explodida, querido, mas Deus tem o seu tempo para cada um e a sua medida para cada um. Mas ele diz: permaneça, permaneça na unção, permaneça queimando, permaneça com óleo nas suas mãos, permaneça, 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 não se canse, permaneça. Não volta para casa. Diga para o teu irmão: não volta para casa. Não volta para casa. Não volta para casa. Sabe o que significa voltar para casa? É voltar e mudar os seus conceitos. Não mude aquilo que você carrega. Não mude aquilo que Deus te deu. Não troque a sua mensagem. Eu me lembro de um homem chamado Mardoqueu. Você deve conhecer Esther. A Bíblia fala que ele estava na porta ali. Esther saiu e mandou os jovens até ele. Quando os jovens chegaram, dizendo: Mardoqueu, troque as suas roupas, porque Esther está te convidando para entrar no palácio. E ele disse: eu não vou trocar as minhas roupas, não. Eu não vou trocar a minha mensagem só para entrar no palácio. Tem muita gente que para entrar no palácio troca a sua mensagem. Tem muita gente que para entrar no palácio se corrompe. Tem muita gente que para entrar no palácio, para ter um nome despontando, troca tudo que tem, abre mão de tudo que é. Não sei com você, porque uma vez eu fiz uma oração na minha vida. Falei: Deus, tira tudo, mas não tira a unção da minha vida. O Senhor pode tirar caminho, o Senhor pode tirar a igreja, pode tirar tudo, mas não tira a unção na minha vida. O Senhor tem a liberdade de, quando eu estiver errando, me pega pelo pescoço e me traz de volta, mas não tira. Aí eu falei: Senhor, eu fiz essa oração, e a grande verdade, queridos, é algo muito simples. Quando você ora uma vez, acabou. Já me fizeram muita proposta, eu vou andando naquelas propostas mais assim. Deus falou: você não quer a minha glória? Então abre mão. Não troque a sua mensagem. Não troque aquilo que eu te dei. Não troque a unção que eu quero te dar na tua vida. Mas, Senhor, está todo mundo andando naquele caminho ali. Uma vez eu estava voltando de Moçambique. Você vai ter que me ajudar aí, meu. Eu estava voltando de Moçambique, e Deus me fez uma pergunta. Eu estava dentro do avião. Eu fui estar lá com Heidi Baker em Pemba. E lá encontrei gente que já tinha morrido. 4 homens que já tinham morrido e ressuscitado. Só para você ter uma ideia. Eu voltei assim, minha cabeça deu um nó. Aí quando eu entrei dentro do avião, eu fiz uma oração: Deus, se eu for o único no Brasil, que ainda tem unção, Senhor, não me permita perder essa unção. Aí Deus me deu uma canção assim: quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Eu quero ir além.
Eu quero ir além, eu quero ir além, ainda quero ir além. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além, quero ir além. Quero tocar teu coração, quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor, muito mais. Quero tocar teu coração, quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Aí Deus me fez uma pergunta assim: aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta geração? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, os profetas desta nação? Diga assim: aqui estou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou, Senhor, usa-me, usa-me. Aqui estou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou, Senhor, usa-me, usa-me como um intercessor. Onde estão os profetas dos Estados Unidos? Feche seus olhos, queridos. Com quem Jesus pode contar essa noite? Com quem que Ele pode contar para derramar unção? Com vasos que morreram, pessoas que não vão voltar para casa, pessoas que já sabem o que querem, pessoas que vão dizer: Jesus, Deus quer usar essa igreja como referência, tá? Uma palavra profética. Deus vai mudar o estilo de vida. Não é mais simplesmente uma igreja profética, será uma igreja que vai destacar com coisas radicais. Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, os Elias do Texas? Onde eles estão? Aqui estou, Senhor. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos assim para Ele. Se você está dizendo assim como Pedro: Senhor, não sei quanto ao meu irmão, mas eu quero ser, eu quero fazer parte desse exército, eu quero uma unção dobrada na minha vida. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Só para os desesperados, só para aqueles que vão fazer essa oração radical. Aonde estão os desesperados? Aonde estão os cerrados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Aonde estão os inconformados?
Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes da América? Aonde estão as vozes dessa nação? Aonde estão os profetas dessa nação? Aonde estão os desesperados? Onde eles estão? Os olhos do Senhor estão percorrendo essa nação, querendo derramar unção. Ele não encontra vasos. Ele não está encontrando vasos. Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes dessa nação? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes dessa nação? Levante a tua mão e declare: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me como um intercessor. La malaye la 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 ya la manangana la 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 malaye la 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 la. Oh, levante as suas mãos que ele receba o sacrifício. Oh, de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, muito mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais, muito mais, e mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais, muito mais de ti, e mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, muito mais. E ela lá, e mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais, muito mais. Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me como um intercessor. Levante as suas mãos para Ele assim. O Espírito de Deus está sobre nós. Levante bem alto as suas mãos. E a glória de Deus está aqui. Mas a unção não é suficiente. Você pode perder essa unção. Saul perdeu a unção. Você tem que permanecer. Você tem que permanecer.
6 passos e um sacrifício. A arca não era levada em carros de bois. A arca era levada nos ombros dos sacerdotes. A presença não é levada pelos painéis de LED. A presença não é levada pelas poltronas confortáveis que você senta. A presença não é levada porque você está na América. A presença é levada quando tem sacrifício, quando ele cheira sacrifício, quando ele olha para você e vê sacrifício. 6 passos. Levante bem alto a tua mão. Fala: eu quero mais unção. Eu quero mais unção na minha vida. Fala: eu vou permanecer. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, muito mais. E mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Mais, muito mais. Agora sem música, levante as suas mãos assim para Ele. Sabe de uma coisa que no outro dia Deus falou comigo? Que Ele não precisa nem de música. Levante as suas mãos assim. Levante bem alto as suas mãos. Ele vai te tocar sem nada. Quando Deus tira a gente de uma caixinha, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é um sentimento de uma canção. Não é um mover de uma melodia. Eu amo, eu sou cantor, eu sou músico, mas é muito mais do que isso. Ele precisa cheirar você e sentir sacrifício, sabe? E Ele está dizendo para nós essa noite uma palavra tão simples. Eu quero mudar a sua mente. Eu vou mudar a sua mentalidade. Como Deus mudou Pedro, como Deus mudou Paulo, como Deus mudou Maria, como Deus mudou João, Ele vai mudar você. Você não vai voltar mais para casa. Essa noite você não vai voltar mais para sua casa. Você não vai voltar mais para o seu trabalho. Você não vai voltar mais para a sua velha forma de pensar. Você não tem para onde ir mais. Levante as suas mãos. Fala: Jesus, eu quero unção na minha vida. Comece a orar, queridos. Mais unção na sua vida. Mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Fala para Ele que você quer mais unção na sua vida. Todos os dias só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim.
tranquei a porta, abre meu coração, reguei com minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no teu jardim, tranquei a porta, abre meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Nem quero que em mim se perca. Levante as suas mãos e declare o desejo de te adorar. Levante as suas mãos e declare: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Levante as suas mãos assim para Ele. Você é a obra mais preciosa de Deus. Jesus não precisa de prédios, Jesus não precisa de placas. Ele não morreu por placas, Ele não morreu por nomes, Ele não morreu nem por organizações, mas Ele morreu para sentir o cheiro da unção na tua vida, que é o poder da transformação de uma pessoa. Você é a recompensa de todo o sacrifício de Jesus. Quando Ele olha para você e vê que há uma transformação, há uma presença, é o fruto. Levante as suas mãos para Ele. Fala: Jesus, vem me tocar mais. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Dê um forte aplauso a Ele. Mais forte, mais forte. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume,
primeira essência, teu jardim particular. Te amo, Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. We worship you, Jesus. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede. Eu não tenho pra onde voltar, eu não tenho pra onde voltar, e eu não tenho pra onde voltar. Pra onde voltar, e eu não tenho pra onde voltar, e eu não tenho pra onde.
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, e pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Me despedi dos meus. Rosas e afundei meu barco no me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no campo. Cheios! 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 Eu queria chamar toda a igreja. Eu queria chamar toda a igreja aqui na frente. Todo mundo, vem cá, vem todo mundo pra cá. Corre todo mundo pra cá. Deus está abrindo um portal essa noite. A gente precisa entender. A gente precisa entender os portais de Deus. Levante as suas mãos, vem todo mundo aqui pra frente. Eu vou ter que correr, que senão eu perco o meu voo. Meu filho já está ali desesperado, vai perder seu avião. Mas eu não tinha como não fazer isso. Vem cá, todo mundo, todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo vem pra frente e dá a mão pro seu irmão do seu lado e levanta bem alto. Deus está convocando a igreja para entrar em outro nível. Deus está chamando, Deus está convidando. Deus está dizendo assim: eu quero fazer algo novo. Vocês querem? Dá uma mão para a pessoa que está do seu lado e levanta bem alto assim. Cheio! 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 Mais! Não se preocupe. Eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores e fogo em teus olhos e fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores
ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Preste atenção. A gente precisa entender como o profético funciona. Como Deus promove uma igreja, como Deus promove uma pessoa. Dá uma mão para a pessoa que está do seu lado. Nós estamos entrando num outro nível em Deus. E é esse lugar que Deus está nos chamando. Em primeiro lugar, você tem que saber quem você é. Quem você é. Quando você ultrapassa, você não se preocupa com o que as pessoas pensam de você. You don't care if you're American, if you're Mexican, if you're Brazilian. It doesn't matter. What matters is what is inside of you. What matters is the anointing that you carry. That's the most important thing tonight. God is just saying, I just want you to carry the anointing. That's all. Because people are going to come to the church. Doesn't matter the nationality that you carry. It matters if you have bread to give it to the people. If you have the bread of life in your life. That's what God is saying to you. Why am I speaking English? Because people are going to come here to hear in different languages. Not only Portuguese. Not only Portuguese. You know, it's very selfish just to keep this anointing only for the Brazilian people. You know what I'm saying? God is willing to give this anointing to all the nations. You are in the U.S. There are people from all over the nations in this nation. God is saying to you, come to the nation. Come, all the Haitians, the Mexicans, the Guatemalans, the Brazilians, doesn't matter who they are. Just come. You know, you understand what I'm saying? God is saying, don't be selfish, Brazilian people, to keep this anointing for yourself. It's time to spread out. It's time to spread the anointing over the nations. You understand what I'm saying? I hope you understand. If not, just ask the Lord. You know? Tem uma pessoa que está do seu lado, levanta bem alto assim. Quando o povo de Israel estava nas campinas de Jericó, eles foram circuncidados. E aí eles entraram nas campinas de Jericó. E a Bíblia fala que ali, quando eles foram circuncidados, o maná deixou de cessar. O maná cessou. E eles comeram do produto da terra antes de eles entrarem em Jericó. E Deus está dizendo, o maná vai cessar. Vocês estão sendo circuncidados essa noite. E vocês vão entrar numa outra estação. A estação onde vocês vão comer do produto da terra. Existe uma fonte no Texas. Não apenas petróleo tem aqui. Existem fontes de avivamento. Existem fontes de avivamento neste lugar. Deep wells of revival. Que o inimigo tem enterrado, mas nós vamos desenterrar. Mas a única pergunta que Deus está fazendo para nós: are you going to keep this anointing for the Brazilian people, or are you willing to give to the nations? Are you willing to just burn for me, and allow yourself to keep this fire burning to all the nations that come here? If you say yes, I'm going to pour out more anointing. I'm going to bring more people. And I'm going to make your name great among the nations. Why? Not because of you, but because of what you carry. Levante bem alto as suas mãos. Os tambores vão começar a tocar. Cadê o irmão da bateria? Toca, meu irmão. Toca tambores essa noite. Deus está chamando a gente para uma nova estação. Sabe quando eles rodaram Jericó? Sabe o que aconteceu ali? A Bíblia fala que a unção veio. Uma das porções da unção, uma das porções que continha o óleo da unção era a ônica. Você sabe essa história? A ônica era extraída de uma concha. Uma das porções do óleo da unção tinha a ônica. E a ônica vinha de uma concha. E a concha, ela não era quebrada, ela era aberta através de um som estrondoso. É quando nós nos reunimos para liberar esse som, porque nós entendemos que nós carregamos a unção.
É isso que aconteceu ali em Jericó. Eles rodaram 7 vezes e na última vez 7. Por quê? Porque eles começaram a entender a revelação daquilo que eles carregavam. Então levante as suas mãos. Eu vou contar até 3 e você vai liberar o som que está dentro de você. Você vai liberar esse som que você já carrega. Você vai liberar esse som e Deus vai abrir os céus neste lugar. Levante a mão do teu irmão. Eu vou contar até 3 e você vai liberar um som. Libere o som. Aquilo que você libera. 1, 2, 3. Libera! Oh! Oh! Libera! Oh! 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 La 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 libera mais som, libera o 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 som. Você é a trombeta de Deus nessa geração. Libera o som, libera o som, libera o som. Senhor nosso Deus, aleluia, e aleluia, o poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Santo,
Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Dê um forte aplauso a ele, queridos. Que isso, Jesus. Vem, Urias, vem cá. Jesus, eu falei para desaparecer, mas nem tanto. Queridos, obrigado, glória a Deus. Eu tenho que voar, literalmente eu preciso voar. Vou deixar alguns livros meus aqui disponíveis para vocês. Esse livro aqui eu acabei de escrever, Líderes que Permanecem Fiéis. Algo que Deus tem queimado no meu coração não importa como você começa, e sim como você termina seu ministério, como você carrega seu ministério. Deus me deu alguns insights sobre aquilo que Deus colocou no meu coração durante esses anos, né? Esse livro fala muito sobre isso, na verdade, tem sido um exercício para muitos pastores e líderes. Os livros estão disponíveis, eu vou ter que sair, depois a gente vê. Tá, o mais importante, queridos, queria agradecer a todos. Esse é o caminho, não conheço outro caminho. Deus quer que a gente ame a presença, Deus quer que a gente seja fiel, Deus quer que a gente não tenha para onde voltar, a não ser para o Senhor. Amém? Aí Ele pode te usar, Ele pode te ungir. Deus só vai ungir pessoas que morreram. Deus não unge pessoas vivas. Pessoas se promovem através dos seus talentos, através da sua eloquência, do seu dinheiro, mas Deus só promove aqueles que morreram. Jesus te abençoe, querido. Uau, que noite, hein, queridos? Uau! Eu não sei se foi do Ricardo ou foi do Gregório McNutt, que o senhor já tem, que eu ouvi uma frase que marcou minha vida. Possa ser que tenha até sido o Ricardo, que fala assim: com tudo que tiveres, preocupa-se em guardar apenas uma coisa: guarda a tua unção. Guarda a tua unção. Amém? Deus te abençoe. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Pastor Ricardo, mais uma vez, obrigado. O homem veio, parece que ele deu, né? Quando você a piscina está calma e alguém vem dar um pulão, pum, né? E joga água para tudo quanto é lado. Isso é a unção de Deus. Amém, queridos? Boa semana, Deus te abençoe. Sem mais, guarda a tua unção. Deus te abençoe. Tchau!